Olá pessoas, cá estamos para mais um Carrega Benfica, onde apesar de já ter sido há mais de uma semana, nós ainda não tivemos oportunidade de falar sobre o autocarro do Benfica em Munique, sobre aquela vitória saborosa diante do Porto por 4-1 e outros motivos de interesse que fazem com que vocês, bando de desocupados, continuem a assistir a esta bagaça. Já sabem, eu sou o José Carlos Soares e estou bem acompanhado, ou mal, depende da perspectiva, pelo José Barão das Neves e pelo Bruno Costa Carvalho. E isto é o Carrega Benfica. Ora, muito bem, continuamos com o Bruno Costa Carvalho em parte incerta e o José Barão das Neves, uma vez mais, está naquele país, uma vez mais não está naquele país, porque está neste momento naquele país que, segundo os próprios locais, a geografia dá-os como sendo um país africano, mas a maioria dos locais dizem, dos locais e não só, que é o primeiro país da Europa para quem vem do sul, porque quem conhece a África e conhece Cabo Verde, que é onde está o Zé Barão das Neves, sabe perfeitamente que Cabo Verde pouco tem a ver com o imenso e a realidade do imenso continente africano. Talvez por isso mesmo, meu caro José Barão das Neves, já se sabe, e já a semana passada nós tivemos esta situação, a internet, pelo menos no local onde está o Zé Barão das Neves, não é, digamos, das melhores. Às vezes a câmara desformata, enfim, mas é as condições que temos e vamos aproveitá-las no melhor. A semana passada começou o Zé Barão das Neves, esta semana é o Bruno Costa Carvalho. Bruno, apesar de já ter sido, faz precisamente hoje 8 dias, aquele jogo lá em Munique, um jogo que fez correr muita tinta e que entristeceu, pelo menos a mim entristeceu, os benfiquistas que não se reviram naquela forma de jogar do Benfica. Perdeu por 1-0, mas acho que aquele jogo o Benfica poderia ter perdido mais do que apenas um jogo de futebol. Felizmente, depois as coisas carrilaram no passado fim de semana. Já lá iremos também. A tua opinião, meu caro Bruno Costa Carvalho, acerca então desse. Nem tanto o resultado, não é? Mas mais o que é que se terá passado na cabeça do Bruno Lage para levar não um autocarro, mas uma frota de autocarros para o Estádio Olímpico de Munique. Ora, gostava de saudar os dois, e muito especial, se me permites, o nosso amigo José Brandas Neves, que está ali a representar-nos com grande categoria num país que eu gosto muito, que é Cabo Verde. Uma saudação muito especial. E outra também para ti, José Carlos, logo com um protesto evidente, que em vez de fazeres uma pergunta normal, fazes um comentário da tua pergunta à jornalista português, que faz logo na pergunta, induz uma série de comentários para me induzir a resposta. Mas devo dizer isso com toda a tranquilidade, respeito e amizade, Ah, mas... meu, mas esta bagaça não é uma entrevista. Se fosse Pronto, uma, não, mas faço uma se pergunta... fosse uma, queres que isto seja uma entrevista? Se Bruno queres dar Costa a tua Carvalho, opinião, qual foi a sua opinião se sobre queres dar o Bayern Munique 1 Benfica 0? Se queres dar a tua opinião, em primeiro lugar, força, não tenho. Eu e o José Bradas Neves, creio que o José Bradas Neves também não se importará e eu não me importo nada. Agora, se queres a minha opinião, não induzas a Olha, minha este resposta, hoje, este hoje está, até porque eu não estou nada de acordo com o que tu disseste. este hoje Eu está a só, pedir eu só, festa. eu só pedi que o José Bradas Neves fechasse o seu microfone enquanto não fala, porque está muito ruído onde está e está a induzir ruído. Portanto, se o amigo José Brandas Neves fechar o microfone, obrigadíssimo, e depois abre quando falar, melhora muito o programa. Ora bem, dizendo o que eu queria dizer, só diz aquilo que tu acabaste de dizer de uma forma bastante deturpada. Quem não nos viu na semana passada e quem não acompanhou a minha opinião, que foi brilhantemente secundada pelo José Brandas Neves. Nós os dois dissemos aqui de uma forma muito clara que o Bruno Lage tinha que dar prioridade ao jogo contra o Porto, secundarizando o jogo de Munique,
que nós precisamos de 9 pontos, temos 6 na Liga dos Campeões, não era em Munique que íamos buscar os 3 que nos faltam, que garantem em absoluta permanência na Liga dos Campeões, e até falamos dos Peço-te jogos. apenas algum recato na utilização do português, porque se houver crianças a ouvir os 3 que nos faltam, isto pela língua portuguesa é traiçoeira, está bem? Agradecia-te algum decoro. Tu vais-me interromper com uma ordinarice, é isso? Oh, valha-nos a santa, este programa atingiu novos fontes. Bem, dizendo-te a questão clarissimamente, acho que o Bruno Lage tinha que dar prioridade ao jogo contra o Porto e, pá, em Munique, fazer o melhor possível sem desgastar a equipa. Acho que nós em Munique fizemos muito bem. Ao contrário deste coro de benfiquistas, pá, que estão habituados a ganhar a Liga dos Campeões todos os anos e que são maravilhosos, incríveis, e o Benfica dominador, e aquela conversa das relotes que tu às vezes falas tanto, o Benfica não é nada disso e não tem sido nada disso, infelizmente, para nós. E, portanto, fomos a Munique. E gostava-vos de dizer que o gol Alvaraz conta muito nesta Liga dos Campeões e pode ser muito decisivo nas ligações. Em vez de lá perdermos por 5 ou 6, como tem acontecido algumas vezes, a nós, ao Porto, ao Sporting, perdemos 1-0 e fizemos um jogo que não foi 0-0 porque tivemos azar num lance. Mas perdemos por 1-0, um resultado digno, defendemos. Olha, e até vou um exemplo do Futebol Clube Porto. Eu lembro-me há muitos anos, eu já sou um bocado velhote, e lembro do Futebol Clube Porto ganhar com o treinador Tomislav Ivic uma super taça europeia contra o Ajax, em que defendeu como o Benfica, defendeu contra o Munique, fez um contra-ataque com um miúdo assim pequenino que se chamava Rui Barros, e lá marcou um gol e até podia ter marcado mais que o rapaz corria que se farta. E o Benfica tentou fazer isso a mesma coisa, só que pronto, não surgiu essa oportunidade, mas fez muito bem em não termos ido para jogar de peito aberto e a campeão para Munique, passei lá com 5 ou 6 e desmoralizados contra o jogo do Porto e mais não sei o que mais. O Rui Lage parece que ouviu este programa. Até fiquei com super desconfiança se ele não ouvia este programa, porque ele fez exatamente aquilo que, se eu estivesse no lugar dele, teria feito, e tiro do meu chapéu a minha vénia, ao contrário da vastíssima maioria desses grandes campeões europeus que são os meus consórcios do Benfica, que são uns fanfarrões, mas eu não sou fanfarrão, sou realista, sei o que é que pode acontecer a Munique, qualquer equipa pode sair lá com 6, 7, 8 ou 9, e nós saímos lá com 1-0, que foi bom. Depois chegamos ao Porto e ganhamos 4-1, que foi mau, porque podíamos ter ganho por muito mais. Portanto, se o árbitro não tivesse prejudicado logo o Benfica, e se os adeptos do Benfica, com aquela porcaria daquelas tochas, não tivessem prejudicado o Benfica, quando o Benfica estava a esmagar o Porto, e deixamos o Porto respirar, e que fez o 1-1, a culpa foi dos adeptos, daqueles homens das tochas, a culpa disso foi das tochas, não tivera sido isso, e se que alguma sorte do jogo, nós tínhamos dado 6 ou 7 ao Porto. Foi o 4-1, foi bom, mas podia ter sido 6 ou 7-0. Pronto, foi isto que aconteceu. Eu dou os meus parabéns ao Bruno Lage. Tenho umas reservas a fazer, se calhar, na próxima intervenção, para não monopolizar isto, porque quero muito ouvir a vossa opinião, e sobretudo o José Brandas Neves, que a tua já me interessa pouco, porque tu, na introdução da minha pergunta, já, enfim, desvalorizaste tudo que eu queria saber sobre o que estavas a pensar. E eu acho que o jogo em Munique foi Realpolitik, que é uma coisa que quem não sabe vá ver o que é à Wikipédia. Realpolitik, que era uma coisa usada muito na Guerra Fria, e depois vão aprender o que isso é. E nós jogamos o jogo realista. Não sejas assim, respeita-me, se faz favor, que eu também respeito. Fizemos um jogo realista, pragmático, inteligente, em Munique, perdemos 1-0, tanto me faz. Ganhamos 4-1 ao Porto, não ganhávamos há 60 anos, porque marcávamos 4 para o campeonato ao Porto. Todos os benfiquistas têm que estar contentes e dar os parabéns à inteligência e à sagacidade do Bruno Lage. É isto que eu posso dizer. Muito obrigado e já me posso até retirar do programa, que já disse mais ou menos o que queria. Só vou ficar porque quero ouvir o que o João Brandes tem para dizer, que gosto imenso da opinião dele. De resto, não estou interessado em mais nada. Isto hoje, sinceramente, hoje o corpinho está-lhe a pedir festa. O corpinho está-te a pedir festa. Está. O corpinho hoje, não, eu cada vez me convenço mais. É para aprender-se a não induzir respostas nas tuas perguntas. Eu cada vez me convenço mais, José Barão das Neves, e que eu peço que ligues o microfone, presumo que já o tenhas feito. Eu cada vez me convenço mais que efetivamente o gajo casou outra vez, porque ele vem tão entusiasmado, vem tão vem tão coisa,
sinceramente, das duas, três, ou coisa ou coisa. Mas ele deve ter visto um padeiro esta noite, coisa que já não havia há muito tempo. Porque o gajo está verdadeiramente imparável. Meu caro Zé Barão das Neves, olha, não sei o que te digo, é só para dizer que quando vocês estão a falar, se ouvirem a minha voz por baixo, sosseguem, porque só vocês é que estão a ouvir, porque não está a entrar no programa. Portanto, eu poderei ofender-vos, que ninguém depois ouvirá e pensará que vocês são maluquinhos que estão a ouvir vozes nas vossas cabeças. Zé Barão das Neves, a tua opinião acerca do jogo de Munique? Se tu me ofenderes, eu vou dizer publicamente que me estás a ofender. Desculpe, José, mas é só para avisar aqui. Eu começo por cumprimentar os meus dois amigos, registrar que o programa leva cerca de 17 minutos. 11? Que 17? Está pitosga! Está pitosga! Que loucura! Estamos com 11 mil. O programa tem para aí 8. Dizer que depois de uma intervenção, depois de uma intervenção do Bruno, o velhote está a todo. quem eu, Então, vamos com, neste eu momento, agradecia que 11 não me minutos de interrompesse. programa. 11 minutos. Eu agradecia que não me interrompesse. Os outros 6 foi o tempo que a gente teve à espera que o Bruno chegasse. Eu queria começar por desejar as melhoras ao Bruno da sua constipação. O meu amigo está muito constipado, a sua voz está um bocadinho fanhosa e eu queria começar por desejar. A sua intervenção foi abrangente e ficou quase tudo dito. Eu concordo 90% com aquilo que disse. Aquelas pessoas que gostavam muito, aliás, houve aí alguns cromos da bola que deviam estar calados. Mais concretamente o Sr. António Simões, devia estar calado, agora veio-se adaptar daquilo que disse e veio pura e simplesmente passar o paninho do pó por cima das declarações que fez, que foram muito infelizes. Mas ir à Alemanha, vamos lá ver uma coisa. O Bruno já disse isto, eu vou repetir, mas peço desculpa rapidamente. É muito importante nesta fase da Liga dos Campeões, é muito importante a questão dos gols sofridos. É importantíssimo a questão dos gols sofridos. E, portanto, era importante aquilo que nós já tínhamos dito aqui, que íamos ter um jogo no domingo a seguir com o Porto, que é importante para o nosso principal objetivo. Eu acho que a estratégia foi bem feita. Andavam para aí uns senhores a falar nos outros treinadores. Este treinador tem meses à frente da equipe. Meses. Há outros treinadores que tiveram anos, e depois de anos, que pura e simplesmente conseguiram assentar alguma coisa e ter alguma estratégia em relação às equipas. Eu não vou perder mais tempo, o Bruno já disse quase tudo, só aqui duas notas. Uma, a única coisa que eu não concordei com o Bruno Lage foi ter mantido o Renato Seixas até ao fim. O Renato não está com ritmo de jogo para aguentar o jogo todo e, portanto, acho que o Renato poderia ter havido ali uma substituição, é a minha opinião. E gostava, já o comprou, e gostava também de referir aqui que houve alguns elementos, o caso do Turbine, que teve uma boa prestação nesse jogo. Aliás, a propósito do Turbine, o Zé Carlos Soares, no último programa, dizia aqui que o Turbine tinha levado um golo entre as pernas. Tem graça que eu vi um jogo destes, um dia destes, um dos melhores guarda-redes do mundo, em Alvalade, levar um golo entre as pernas. Por aqui me fico para já. Grande qualidade de intervenção, gostei muito da intervenção do José das Neves. Podes-me passar a palavra novamente para mim? Não, agora falo eu. E já para esta do golo entre as pernas, é verdade, eu disse que até não foi só um, têm sido alguns os golos que o Turbine sofre entre as pernas. Mas disse também que hoje em dia, antigamente é que havia esse estigma de bolas entre as pernas eram frangos. É mentira. Nem todos os golos que passam entre as pernas são frangos. E eu disse que é verdade que o Turbine sofreu um golo entre as pernas, mas não disse que tinha sido um frango. Hoje em dia os guarda-redes sofrem mais golos entre as pernas porque a especificidade técnica do treino que lhes é ministrado. E agora esta nova técnica dos guarda-redes saírem a fechar o ângulo
pois que propicia que os guarda-redes sofram mais golos entre as pernas. E os guarda-redes que adotam essa tática do futsal e do handball, que é essa sem abrirem assim. Portanto, eu aponto lacunas ao Turbine, mas em momento algum eu disse que por ele ter sofrido golos entre as pernas, que os golos tinham sido por culpa dele. Mas já que o Zé Barão das Neves vê jogos onde guarda-redes, não sei quê, sofrem golos entre as pernas, eu também espero que o Zé Barão das Neves veja jogos onde os guarda-redes sabem sair aos cruzamentos e onde os guarda-redes são efetivamente um garante de lançamento no ataque ofensivo com passes certeiros. Portanto, da mesma forma, espero que o Zé Barão das Neves também tenha visto jogos onde os guarda-redes têm essa capacidade. Sobre o jogo de Munique, eu não afino pelo vosso diapasão. Eu acho que é contra a natura o Benfica jogar daquela forma, porque não foi por ter jogado daquela forma que fisicamente poupou este ou aquele jogador, porque praticamente os jogadores jogaram quase todos, não todos, mas quase todos, e aquilo, obviamente, que eu não acredito. O José Carlos Soares quer ser populista, está a preparar uma candidatura à presidência do Benfica. O José Carlos Soares quer dizer-nos aqui já se vai ser ou não vai ser candidato. Tu prometeste. Diz-nos aqui, olhos nos olhos, se vai ser candidato ou não. Olha, tu prometeste que não dizias nada sobre isso, que era um segredo entre nós. Que eu vou Tens razão, peço desculpa. Já vês, e que esta viagem do Zé Barão das Neves a Cabo Verde já é para tentar arranjar patrocínios para a nossa candidatura, nomeadamente junto dos exportadores de coco. Vai ser uma das nossas... Está a correr bem. Pronto, é isso mesmo. Já conseguiu o patrocínio da Baía das Gatas. Isso é muito importante, porque nós largamos as gatas no meio dos velhos dos 20, dos 50 votos, e eles sofrem todos ataques cardíacos e já são menos uns quantos votos para a oposição. Largamos as gatas no meio das casas do Benfica e as casas do Benfica ficam todas arranhadas e já não podem votar também, portanto já são menos uns quantos. Portanto, Bruno, acho que agora parecias a CMTV, ou o CMR, ou a NAU, ou o Correio da Manhã, porque de facto revelaste que não se pode confiar nas fontes. Mas eu não gostei do jogo de Munique, confesso. Não acho que tenha sido a poupança por aí além, mas a dar de barato o que eventualmente se pode ter poupado do aspecto físico, acho que corremos riscos sérios no aspecto psíquico, porque os próprios jogadores, todos eles, de uma forma velada ou menos velada, vieram criticar, que disseram que aquilo não era propriamente o jogo ou o tipo de jogo a que estavam habituados. Acho que o Bruno Lage correu um risco demasiado e tenho sérias dúvidas que nos jogos que faltam com equipas de grande nomeada ainda, tipo a Juventus, enfim, ou Barcelona, eu tenho dúvidas que o Bruno Lage volte a jogar daquela forma como jogou, porque também não o tinha feito contra o Atlético de Madrid com o resultado. Há quem defenda que a água não passa duas vezes debaixo da ponte. É mentira, todos nós sabemos que a água pode passar até mais do que duas vezes por debaixo da ponte. Estamos, quanto a mim, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação ao jogo da Alemanha, mas acho que poderíamos avançar já para o jogo com o Porto. Diz. Só um pormenor que me parece importante. Sim. Eu acho que jogar estes jogos da Liga dos Campeões, jogar fora ou jogar em casa, não é a mesma coisa. Portanto, as equipas apresentam-se sempre de forma estrategicamente diferente. Seja a equipa que joga em casa, seja a equipa que é o visitante. Portanto, não é a mesma coisa estar a jogar em casa, por exemplo, com o Bolonha, o Benfica julgo que tem que jogar com o Bolonha, e com o Mónaco, e com o Juventus, e com o Barcelona. Não é a mesma coisa jogar em casa com o Bolonha do que jogar fora, por exemplo, com os Juventus. A equipa do Benfica vai se apresentar de maneira diferente. Também não será... E José, se me permite, também não é igual a jogar com o Munique,
tendo o Porto passar 3 dias, ou se for jogar com o Estoril, não é a mesma coisa. Exatamente. Portanto, Mas uma mesma desculpa, coisa. Não é a mesma mas eu não coisa. estou a dizer que seja. O que eu não quero, o que eu aqui questiono é que uma coisa é tu jogares poupando alguns jogadores, tendo em vista o jogo importante para o campeonato que este é. José Carlos Soares, tu tens direito a questionar e ter essa tua opinião populista, enfim, que alinha pelo diapasão normal dos benfiquistas, mas quem ouviu o nosso programa a semana passada, ouviu a categorizada opinião do José Brandas Neves e a minha, a defender precisamente que o Bruno Lage tinha que priorizar o jogo do Porto, e no fundo dar-se um bocadinho nas tintas para Munique, e em vez de levar 6 em Munique, levou só 1, e fez muito bem. Quem nos ouviu aqui ouviu esta nossa opinião incrivelmente válida e boa. Agora, se você quiseres alinhar com o populismo do benfiquista, que temos que ganhar todos os jogos, caramba, nós é que somos bons, tudo bem, mas há movimentos que se pode juntar que são bons para isso. Os grandes defesas são os grandes. Aqui um pequeno pormenor. Deixem-me só aqui com... Desculpa lá então. Não, era só José, concluir. nunca interrompas o José Carlos, que ele fica faz Não é isso, eu já ia... que até tem meio de medo. Eu já ia falar... É monólogo do José Carlos e nós podemos debater. Mas com ele não. Eu já ia falar a seguir ao Zé Brandas Neves, mas se tu quiser... Falaste e eu deixei de falar. Eu só te quero dizer uma coisa. Eu não estou a pôr em causa jogar-se com mais cuidados, mas repara uma coisa. Tu podes mudar peças, podes jogar de uma forma mais cautelosa, sem mudares a matriz de jogo, que nunca jogaste assim este ano. Tu vais jogar, bastava tu manteres o Florentino Luís, por exemplo, e encostares o Auschner ao lado mais recuado, ao lado do Florentino Luís, e tu já estavas a ter mais cautelas defensivas para jogar em Munique, porque habitualmente o Benfica joga com o Florentino e o Auschner mais na frente. Há uma semana, quando gravamos o programa da semana passada, deixa-me só dizer-te uma coisa. Se tivessem dito que íamos perder 1-0 em Munique e ganhar 4-1 ao Porto, se eu assinava por baixo, assinava logo. Logo. E não quero saber se estamos bem ou mal. Ele assinava no imediato. E foi isso que aconteceu. E o Bruno, tipo pouco exigente e que, enfim, por ser pouco disto, estou muito contente. Peço imensa desculpa. Não faço parte daquele grupo de grande exigência. Concordo contigo. Dos valores morais do Benfica. Dou-te razão. Dou-te razão, percebes? Deixem-me só lembrar aqui o seguinte. O melhor resultado nos últimos anos, nos últimos largos anos, o melhor resultado que o Benfica conseguiu com o Bayern Munique foi em casa. Em 1981, quando empatou 0-0. E, portanto, isto demonstra o poderio do Bayern Munique sobre o Benfica e sobre as equipas portuguesas. O Benfica, o maior design que tem é 5. Olha, eu não me importava de todos os anos apanhar 7-1, como foi no ano do Celta de Vigo, apanhar 7-1 e ter o resultado desportivo no final da época que tivemos nessa época. No Celta de Vigo, has-me de dizer quem é que marcou o golo do Benfica em Vigo? Eu não me lembro. Eu acho que em Vigo levamos 7-0, acho eu, mas pronto. Foi 7-0 ou 7-1? Foi 7-0, infelizmente foi 7-0. Não me importava. E o Vale Azevedo deu a volta ao estádio antes do jogo, todo contente, enfim, uma vergonha. Enfim, mas nesse ano fomos campeões. Era o Banks o nosso treinador. Mas fomos campeões. Não fomos nada campeões. Não fomos nada campeões. Tu estás a confundir quando levamos 7-1 em Alvalade e que fomos campeões. Foi 7-1 em Alvalade. Esse ano fomos campeões. Exatamente. Sim, mas eu quando disse 7-1... quando disse 7-1 estava a pensar. Fomos campeões e fomos à final da Taça dos Campeões Europeus. Exatamente, no ano seguinte. Fomos à final do ano, fomos campeões esse ano. E fomos mas aqui o velho sou eu. O velho aqui sou eu. E quem se confunde todo é o Zé Carlos Soares.
já confunde É pá, José Brandas com Neves, algo. quem te dera a ti ainda. José Brandas Neves, atendendo a como está a decorrer este programa, que já vai com 25 minutos para nós e pai com 35 para si, eu gostava só gostava de propor, gostava de propor uma pequena alteração a este programa, da forma como isto decorre. Que é eu e o amigo José O meu Brandas amigo Neves. proponha que é a minha assinatura. Pronto, nós os dois debatemos, interrompemos e fazemos isto uma coisa viva. E quando o José Carlos Soares falar, nós não dizemos nada porque ele faz cara de mal disposto sempre que é interrompido. É pá, Portanto, não tem problema. deixamos o José Vocês Carlos os a fazer dois. os monólogos e nós fazemos disto um vo- programa giro, interativo e do século XXI, em que nós dois temos a civilidade de nos interrompermos mutuamente. Mas, pá, se estiver de acordo, vai ser assim o que o programa se desenrolará. Não, estou completamente de acordo. Ok, obrigado. Completamente de acordo. Agora até vou tirar o microfone para o Zé Carlos falar. Bem, eu também. Bem Não, mas pensado. agora quem é a falar era o Bruno Costa Carvalho por causa do Porto Benfica. Bom. Não tenho nada a dizer, a não ser que ganhamos por poucos. É isso que eu estou a dizer. Já disse o que eu queria. Não gosto de analisar táticas. Acho que o Bruno Lage encarou o jogo muito bem a seguir a Munique, com uma grande mentalidade. Acho que o Vítor Bruno, que estava com a mania que é bom e fala um futebolês cerrado. Eu desde o tempo daquele que foi treinador do Nacional da Madeira, como é que ele se chama, que até ia morrendo como... Eu sei. O Machado, que não havia... Machadez. Era Desde o Manuel Machado, desde que não o havia ninguém... Machadez. Manuel Machado. Desde Manuel Machado, que não havia um treinador dizer tanto lugar comum. Eu chamo-lhe, parecia o Luís Freitas Lobo. É a mesma não, coisa. o Luís Freitas Lobo é um menino ao lado deste. Este fala futebolês a sério, cheio de chavões, pá, aquilo é ridículo, é um treinador ridículo na maneira como Mas fala. olha que o azeiteiro do Correio da Manhã também disse umas coisas muito engraçadas. Deixem-me acabar, se faz favor, e não me interrompa. O meu Manhã. amigo não me interrompa. Acabei de propor interromper. Está a ver aqui? mas isto é que tem graça. Mas olha, deixa-me dizer uma coisa. O gajo fala uma coisa incompreensível, fala um futebolês e não sei o quê, parece um maior e que vai explodir a cabeça com coisas sérias que diz, ferir o adversário, ferir-nos, aquelas coisas assim muito engraçadas. Eu acho que é um bluff tremendo e que, enfim, é um treinador banal e que para mim, que está muito bem no Futebol Clube Porto. Aliás, acho bem que ele continue no Futebol Clube Porto e acho bem que o Ruben Amorim vá para a Inglaterra e depois um dia volta ao Benfica. Acho que isto parece que está... Deixa-me só acabar aqui o que eu quero dizer. Portanto, o que eu acho é que o Bruno Lage, na sua humildade, que o Bruno Lage nesta fase é um treinador que no fundo, tem sido, entrou até contra a minha vontade, portanto, e até explicarei que às vezes fico com grandes dúvidas sobre o Bruno Lage e explicarei se o José Carlos Soares me desse a oportunidade um bocadinho mais à frente, mas a verdade é que encarou o jogo com humildade e com ambição e depois do jogo de Munique que soube dar a volta àquilo. O Benfica foi avassalador contra o Porto, enfrentou um árbitro burro, burro e idiota, basicamente, como é o típico destes árbitros. Portanto, este árbitro é o que é. Pode-me chamar lá o que quiser, muito processo é o que eu penso dele, e não sabe ser árbitro, porque no primeiro gol que o Benfica marca, depois de ele já ter apitado, é certo, ele sabia bem que não devia ter apitado, devia levar a jogada até ao fim e depois apitava se tivesse que apitar, mas estes árbitros nunca aprendem, pá. Eu se fizesse a mesma coisa todos os dias, todos os fins de semana, aprendia, cara. Como é que eles não aprendem? É tão simples, não apite já, apita passado 15 segundos. Mas tem que apitar, ou são burros, ou fazem de propósito. Portanto, tente ser desonesto e fazer de propósito. Eu estou a ser benigno e estou a dizer que ele é só mau árbitro. É só burrinho. Porque aquilo é, qualquer pessoa sabe que a jogada tem que ir até ao fim. Olha, podes ser elegante. Podes dizer que tem uma deficiência cognitiva. Pronto, tem uma deficiência cognitiva ou é desonesto, portanto vamos para a deficiência cognitiva, porque se eu fizesse, se arbitrasse todas as semanas jogos, qualquer um de nós sabe que a jogada tem que ir até ao fim e eles interrompem, teimam em fazer aquela idiotice. E depois, um cartão vermelho gigante para as pessoas, para aquela pirotecnia idiota que não faz sentido nenhum, que sabe-se que não é permitida, que o Benfica estava em cima do Porto, quebrou completamente o ritmo do Benfica, deixou o Porto respirar, o treinador do Porto fartou-se de dar ali e acabou por nos custar um gol do Porto. E eu acho que a única coisa deste jogo que quero dar os parabéns ao vencedor, grande vencedor da noite,
que é o Bruno Lage. É um vencedor muito, muito inesperado para muita gente, que se calhar ninguém estava a contar que o Benfica ganhasse 4-1, sobretudo depois destas críticas, pá, para mim, acéfalas do que aconteceu em Munique. Ele foi desfeito por jogar à defesa com o Munique como se aquele fosse o fim do mundo. E depois dá uma resposta daquela categoria brutal. E mesmo perante o erro de alguns adeptos do Benfica, que acho que estiveram muito mal, o grande vencedor é o Bruno Lage. Depois do que aconteceu naquela ridícula conferência de imprensa com o assessor de comunicação, que também só faz assessoria de comunicação, isto parece que é contagioso, e não sabe que numa sala... Assume que a culpa é tua, Bruno. Isso, que não sabe, exatamente, que não sabe que numa sala de conferências de imprensa há 500 câmaras que captam som, parece que é uma coisa que ele também não tem ideia que possa acontecer numa sala de conferências de imprensa. É tudo tão mau, mas isso tem várias leituras que eu depois gostava de ir lá. É tudo tão mau, tudo tão mau. Gostavas de ir lá? O grande vencedor do dia é o Bruno Lage, e o Benfica, para minha pena, só ganhou por 4-1, porque o resultado justo tinha sido 5 ou 6-0, nem sequer era 1. Isso era o resultado justo. Pronto, foi 4-1, estou contente, estou feliz, mas podia estar muito mais contente e nesse jogo podia ter sido. Acho que a gestão dupla dos dois jogos foi feita com brilhantismo por parte e com muita inteligência por parte do nosso treinador, que, volto a dizer, tenho quase a certeza que ouviu aqui os nossos comentários, que foi isso que nós recomendamos. Portanto, basicamente, para aqueles que gostam daquilo que eu vou falar, foi orelha e rabo para o Bruno Lage. Exato. Podes passar a palavra ao nosso queridíssimo amigo Barão das Neves. Está passada a palavra ao nosso queridíssimo amigo Barão das Neves. Depois de 35 minutos a falar, pronto, eu terei pouco. O Bruno já disse quase tudo. Eu vou, se calhar, entrar por outros campos. Eu, no campo, falar aqui não dos jogadores, porque realmente aquilo que o Bruno disse, eu concordo. O Bruno Lage, se vais falar no Otamendi, fala a seguir. Posso, conforme diz um participante neste painel, posso dar a minha opinião? Eu só te estava a dizer, se fores fazer... minha opinião, posso dar. Não, se fores fazer... Que sensível, que sensível. Tá uma bichinha. Se fores... Olha, se fores falar do Otamendi... Podes-me chamar camarada, mas... Ofensas não, eu não gosto de ofender os meus amigos. Mas estava-te a dizer, se fores falar do Otamendi, que é normal, eu tenho o Otamendi, um item só sobre o Otamendi a seguir, percebes? Só te estava a dar essa informação. Então eu não falo... Muito obrigado sobre... eu tinha aqui duas partes, que eram o que correu bem e o que correu mal. Naquilo que correu mal, ia falar do Otamendi e das tochas, no Bruno já falou. Sim. Portanto, e do gol mal anulado. Do que correu bem, acho que o Benfica fez um excelente jogo, essencialmente uma excelente segunda parte. Acho que houve jogadores que eu confesso que não sei o que é que neste momento as pessoas que andavam a dizer mal do Di Maria, qual é o argumento que as pessoas neste momento têm para dizer alguma coisa em relação a esse extraordinário jogador. Além de ser jogador de futebol, é um homem que também faz arte de jogar futebol. Aquela paragem de bola que ele fez durante o jogo é algo sensacional e só ao alcance de um jogador extraordinário de futebol. Mas gostava muito de falar aqui um bocadinho do Tomás Araújo. O Tomás Araújo fez um jogão, mas um jogão sensacional. Aliás, eu não sei se para mim não era o Tomás Araújo que devia ter sido eleito o melhor jogador em campo. Desde o passe de trivela que faz para o Carreiras, onde nasce o primeiro golo, àquela reverenga que faz quando passa por os jogadores, à desmarcação. Nós já temos falado aqui sobre isso neste programa. Tomás Araújo é o melhor central que o Benfica tem a sair no ataque. E aquela desmarcação que ele faz para o Bá entrar na área e meter a bola lá no meio para o gol do Benfica é também algo sensacional. O Tomás Araújo foi muito bem acompanhado pelo Carreiras. O pormenor do Carreiras encheu umas medidas que é
O homem utiliza o pé esquerdo para simular sobre o lateral direito do Porto e remata com o pé direito. É algo muito bom, um jogador que, conforme dizia antigamente, chutou com o pé que tinha mais à mão. Nós não damos muitas vezes valor, mas temos um jogador que é um jogador, aquela Arsenal, é um jogador espetacular. Espetacular, é um homem que corre o campo todo, está em todo o lado. Na parte positiva é isto, já falei sobre o Di Maria, era para mim o grande realce. Acho que o homem teve, curou-se do reumático, depois apresentou aquela qualidade. O mal é exatamente isso, é o gol mal anulado e aqueles tontinhos continuam a mandar aquelas taxas, muitas delas até não só para o relvado, como até para cima de pessoas do Benfica, que é o mais grave. E sobre o outro falaremos para ver um espanto especial sobre esse assunto. Muito bem, eu sobre o jogo do Benfica com o Porto, obviamente, curiosamente nesse dia a minha filha tinha-me ligado, porque pronto, como se sabe, o meu genro é da cidade do Porto, mas esse aí do mal ou menos, também temos aqui o Bruno, que também é da cidade do Porto, só que pronto, o meu genro... Eu sou de Bissau. Eu sei, está bem, mas pronto. É que eu venho, não gosto muito da cidade do Porto, onde vivo. Sim, não, claro, mas tu entendes o que eu estava a dizer, pronto. Sou de Bissau. Eu já entendes o que eu estava a dizer. Está com... O Bruno nasceu em Bissau porque o pai dele estava numa comissão profissional. Exatamente. Nessa altura na Guiné e nasceu Exatamente. Mas pronto. Pronto, mas então, o meu genro lá, da minha filha, ligou: o Miguel disse, porque é que não vens até cá, jantas aqui e vimos o jogo? E eu disse: não, porque eu até estava com um monte de trabalho e disse: mas eu pensei cá para comigo. Não, porque eu depois não quero estar a humilhar o rapaz. Pronto, e de facto depois no fim do jogo eu até mandei uma mensagem e disse: quem é o sogro espetacular que prefere não ir para o genro não ficar mal visto em frente da sua noiva? Mas de facto, obviamente que me deu uma satisfação muito grande dá-me sempre satisfação ver o Benfica ganhar. Mas há adversários em que a satisfação, digamos, é extrapolada a um nível mais elevado, não é? A uma potência mais elevada. Sobre o individual pela positiva, depois a seguir iremos aqui falar também sobre a negativa, não é? O somatório, o êxito ou o inêxito é um somatório de várias variáveis. O Tomás Araújo, folgo em perceber que, eu não estou a dizer que algum de vocês me tenha contrariado nessa matéria, mas em bom rigor vocês sempre me ouviram aqui dizer, mesmo nos tempos em que era o António Silva a grande coqueluche do Benfica, sempre me ouviram dizer que o Tomás Araújo era superior ao António Silva e que o António Silva esteve no sítio certo e na hora certa, no local onde era para estar o Tomás Araújo, mas por força da importância do jogo da equipa B e na equipa B o Tomás Araújo obviamente era mais importante do que o António Silva. Nesse jogo, quem foi dispensado da equipa B para ir para o banco da equipa A foi o António Silva para o Tomás Araújo jogar. Azar dos azares, lesionaram-se os centrais, teve que entrar o António Silva, cumpriu bem o seu papel, fez bem o seu papel, mas eu sempre disse que o António Silva, aliás já o tinha dito em relação à própria equipa da Federação Portuguesa de Futebol, barra o empresário Jorge Mendes, que o António Silva, quanto a mim, não era jogador como outros que lá andam, mas doido de barato. Isto não é minimizar, eu sempre comparei o António Silva, por exemplo, com o exemplo do Ferro, também quando apareceu com o Ruben Silva, que era uma dupla de centrais fantástica. Ruben Dias, sim, que era uma dupla de centrais fantástica. Ruben Ferro é bom, que é uma mistura dos dois. Não interessa. Pronto. Mas é giro. Gostas, pronto. Mas é assim, portanto, folga de saber, de facto, o Tomás Araújo
é o central em Portugal, atrevo-me a dizer o central português, que melhor, eu acho que ele até sai melhor a jogar do que o próprio Ruben Dias. E tem uma capacidade, eu ouvi uma adjetivação muito feliz sobre o Tomás Araújo, que é um central com pés de médio. Ele tem uma definição no último passe, até no próprio drible, porque o drible do médio é diferente do drible do ala, é diferente do drible do avançado, e de facto o Tomás Araújo confirma tudo aquilo que eu nos últimos 2 anos tenho vindo a falar sobre ele. O Auschner é o típico jogador de equipa grande, é aquele típico jogador que não se dá por ele e que melhor elogio para alguém que joga no meio campo e não se dá por ele. Só se dá por ele quando ele não está em campo, porque é nessa altura que se percebe a falta que ele faz. Por outro lado, para além do Auschner, não há dúvida que o Florentino Luís, com o Florentino Luís a jogar na posição dele, o Benfica dificilmente perde. Eu questiono-me como é que é possível ter havido treinadores que abdicaram pura e simplesmente do Florentino Luís. O Florentino Luís é, juntamente com o Auschner, muito provavelmente as grandes almas daquele meio campo barra no Florentino Luís defensivo. Ele parece que é um polvo, que tem sempre mais um tentáculo que aparece e tira a bola e ninguém dá por ele. A confirmação do Coxo. O Coxo é um grande jogador e havia quem tivesse dúvidas sobre o real valor do Coxo, e eu sempre disse que o Coxo não estava a ser utilizado na sua posição, e o Coxo é um jogador que, a nível do passe, da assistência, da consistência que dá no meio campo, lá está, é o outro jogador, juntamente com o Auschner. São jogadores de equipas grandes. São jogadores que jogavam em qualquer equipa grande, porque são jogadores extremamente úteis. Portanto, claro, o Carreras, os espanhóis da Marca, fizeram hoje até um estudo comparativo entre os primeiros anos da carreira do Grimaldo e agora nos mesmos primeiros anos da carreira do Carreras, e eu não estou a dizer já, nem eles nesse estudo comparativo estão a dizer que o Grimaldo é melhor ou é pior, que o Carreras é melhor que o Grimaldo, só que os números apresentados no mesmo período de início de carreira, os números a nível de participação ofensiva, de passe, de assistência, de cortes, de golos, o Carreras tem números superiores aos que o Grimaldo apresentava na idade dele. Portanto, acho que o negócio de 6 milhões que o Benfica gastou na contratação ao Manchester, que foram muito bem gastos. Sabe-se também, entretanto, hoje ficou a saber-se que o Benfica está no mercado por um lateral direito e que em janeiro irá devolver à procedência lá o lateral direito que veio emprestado pelo Manchester, do Caboré. Portanto, o Benfica está no mercado à procura de um lateral direito, de um central e de um guarda-redes para reforçar a equipa em janeiro. Portanto, sobre, digamos, os aspectos positivos, acho que é por aqui. Eu ia falar nos negativos, mas o Bruno já adiantou isso das tochas e dos fumos no início do jogo. Continua a ser o branqueamento por parte da direção do Benfica de um grupo de adeptos que, até do ponto de vista legal, face à lei de base do sistema desportivo, é ilegal no Benfica, porque nunca se constituiu como um grupo de adeptos legalizado como outros grupos de outros clubes que também acabaram por ser, digamos, afastados, abolidos por parte dos clubes. Eu acho que a direção do Benfica tem que tomar uma decisão que poderá ser considerada dura, radical, que pode trazer problemas, mas eu acho que nestes tempos que nós vivemos no futebol,
o conceito da claque de futebol já não se integra, pelo menos pela forma como eles querem ser entendidos, como grupos de muita pressão, de violência, e que encaram os jogos para se encontrar ao fim de semana para fazer disparates. O Benfica está na corda bamba na UEFA por causa dos petardos e das tochas e não sei o quê, e em Portugal nós continuamos a ver, e aqui lamento, mas eu não tenho visto isso noutros clubes. Efetivamente no Benfica é incrível. O Benfica está a ganhar por 1-0, está a pressionar o Porto e são lançadas tochas para dentro do relevado. E o Bruno tem toda a razão. Não vou dizer que o golo foi por causa disso, mas o golo até se calhar é por causa disso, não o lance em si, mas o momento em que o Benfica estava por cima do jogo. Há uma quebra no momentum, há uma quebra naquele momento, e o Porto aproveitou para exorcizar ali os demónios que o estavam a apoquentar, e pronto, teve aquela jogada que faz o golo. Portanto, quem tem medo, pergunto eu, das claques, quem tem medo, comprei um cão, porque foi uma das boas atitudes que o presidente do Sporting teve, foi ter feito o que fez, e hoje em dia praticamente já ninguém se lembra das claques do Sporting. E eu acho que o Benfica, e eu tenho muita pena, porque eu estive numa das claques, nos Diabos Vermelhos, desde praticamente a sua fundação, e ia para o pé deles ver os jogos. A minha filha era pequenina e eu ia ver os jogos e ela queria ir, e eles tratavam a minha filha pequenina com uma correção incrível, e estava lá ao pé deles, e eles procuraram sempre ali um espaço onde a minha filha estava, até juntamente com outras crianças, e não havia confusões, evitava-se até algum tipo de linguajar que na altura era próprio. Mas eu tenho José, muita pena. Posso pôr um anúncio? Sim, estás sim. a falar. Peço desculpa, tem razão. Um anúncio da Coca-Cola. Tem razão. Bruno, vamos às coisas negativas. Mas repare que ele só frisou o seu nome em relação às tochas para os relevados. Você disse, eu disse, mas ele só frisou o seu nome. Está com ciúminho, está. Ele só disse, o Bruno tem razão. Quer Podia ter dito, vocês têm razão. Quer não, colinho. o Bruno Está com tem ciúminho. razão. Está a querer colinho. Quer vestinha. Quer vestinha. Eu aqui não sou jornalista, eu aqui sou paineleiro como vocês. Portanto, vamos para as notas de rodapé? Não, vamos falar das coisas negativas. Então são as coisas negativas. Então, e é isso que vamos falar agora. Era a parte, meu querido, a parte que eu tinha do Otamendi era para integrar naquilo que foi negativo no jogo. Sendo que há notícias que dizem que o Otamendi poderá deixar o Benfica em janeiro para ir para voltar à Argentina, ao Vélez Sarsfield. A opinião é do Bruno Costa Carvalho. Sou eu a falar, não é? Portanto, coisas negativas. Sobre o jogo não vejo nada negativo. O Otamendi, longe de mim classificar o Otamendi por um lance, enfim, que não lhe correu bem, e nem a ele nem ao guarda-redes, que houve mal entendido. Já agora devo dizer que o Turbin esteve muito bem nos dois jogos, muito bem em Munique e muito bem contra o Porto, portanto um excelente guarda-redes, que eu gostava de começar a dizer aqui. Depois, duas excelentes exibições. Depois, para quem nos estiver a ouvir, é esta a minha opinião. Depois, não vou nada crucificar o Otamendi, e a única coisa, longe de mim, crucificar um jogador por um lance infeliz, e acho que se o Otamendi sair em janeiro é um erro grande do Benfica, porque o Otamendi traz toda a experiência que é necessária. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa relativamente ao Futebol Clube Porto. Acho o Porto, por exemplo, se tivesse lá o Pepe, dificilmente o Benfica tinha ganho 4-1. É isto, que tinha posto ordem na equipa, calma, e tinha comandado ali as tropas, e a voz de comando às vezes não é só o que se joga, mas o que se traz à equipa, que é muito mais do que meramente se joga. O rapport. Pronto, o Otamendi, não gosto de dizer mal, acho péssimo que se quer que haja uma rubrica para falar do Otamendi.
Otamendi desejo que ele recupere deste momento infeliz. É grande atitude, gosto muito do Otamendi, é um homem que dá tudo em campo e tem todo o meu apoio. Quanto o que eu achei realmente mau esta semana foi o que aconteceu depois da conferência de imprensa em Munique, em que aparece um senhor chamado Ricardo Lemos, que eu por acaso até conheço, e que vem dizer assuma responsabilidade, assuma responsabilidade, assuma responsabilidade. Isto tem vários níveis e eu não vou a todos os níveis porque acho que não devo ir e não devo fazer num programa deste género, mas vou aos mais simples. Primeiro, a falta de profissionalismo do Ricardo Lemos a fazer isso numa sala de conferências de imprensa. Ele se queria pedir ao treinador que assumisse a responsabilidade, fazia-o em privado, longe dos microfones. Toda a gente que sabe que numa sala, e quem trabalhou em televisão e em rádios, etc., sabe isso perfeitamente, ali 200 microfones, captar o som é a coisa mais provável do mundo. E aconteceu. Em segundo lugar, a coragem que ele tem de dizer ao treinador assuma a responsabilidade, essa é a parte que eu menos gosto e que podia escalpelizar mais do que o que eu vou fazer e não o quero fazer, mas tratam o Bruno Lage e o Bruno Lage deixa ser tratado como um funcionário. O Bruno Lage não é um funcionário do Benfica. É um funcionário do Benfica muito especial, é o treinador do Benfica. É o funcionário número 1 do Benfica, é a pessoa mais importante dentro do Benfica, que é o treinador da equipa A profissional de futebol masculina. E, portanto, alguém está a dizer assuma a responsabilidade, assim, o assessor de comunicação, dizer a responsabilidade ao Sérgio Conceição, ou ao Mourinho, ou ao Ruben Amorim, ou, sei lá, ao Pep Guardiola, enfim, era absolutamente impensável alguém dizer isto a um treinador que verdadeiramente se sinta firme e o líder da equipa. Só se diz isto a um funcionário. E, de facto, eu, por exemplo, imagino alguém dizer isto ao selecionador nacional português, que eu também o vejo como um funcionário da Federação Portuguesa de Futebol, que tem ali uma agenda muito fácil de descortinar. E isto choca-me que isto possa acontecer relativamente ao Bruno Lage. Eu, na sua primeira passagem pelo Benfica, tinha as maiores dúvidas sobre alguns escalonamentos que ele fez em jogos internacionais, com a escolha de alguns jogadores que me parecia apenas a pedido para estar na montra. E isto aqui põe-me muito, 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 muito de pé atrás sobre o posicionamento do Bruno Lage, sobre a estrutura, e mais não quero dizer, e apenas peço que o Rui Costa entenda que o Rui Costa agora, que conta com o meu apoio, como ele sabe, que o Rui Costa repense então um bocadinho... não me vais apoiar a mim? Calma, para já ponho o Rui Costa. Que o Rui Costa... não te foi para ti, continua para o Rui Costa. Penso que o Rui Costa pense que reforça a posição do Bruno Lage depois deste 4-1, porque nenhum assessor de comunicação se pode dirigir assim a um treinador principal, que é o verdadeiro líder e que é um homem forte. Ele só fala aquilo assim porque acha que o Bruno Lage não é o homem forte do futebol do Benfica. E isso a mim entristece muito. Espero que este 4-1 ao Porto e esta maneira que o Benfica se apresentou reforce a posição do Bruno Lage, e que o Bruno Lage chega a uma fase que sabe dizer ao presidente, ao meu amigo, aqui sou eu e acabou. Porque aquilo revela muitas coisas que eu não gostei e, mais uma vez, tem várias camadas, o que ali aconteceu, que eu não vou dizer publicamente o que verdadeiramente penso, a não ser esta parte que já é bastante reveladora daquilo que eu penso. Eu acho que esta fragilização do Bruno Lage na estrutura do Benfica, o Ricardo Lemos sentir-se no seu não profissionalismo, com a vontade de dizer ao Bruno Lage o que é que ele há a dizer numa conferência de imprensa, me parece-me muito, muito, muito insatisfatório, e acho que o Bruno Lage, não merecia, não deve sujeitar-se, porque ele é treinador do Benfica, e não por favor, mas por mérito, porque se for por favor, isso é para deixar que outros o influenciem, vá-se embora. E eu confio no Bruno Lage e acredito que o Bruno Lage não merece isto que lhe aconteceu, e acho que o Bruno Lage tem que dar um murro na mesa de uma forma discreta, não perante os nossos olhares, mas numa conversa interna, sobretudo com o presidente Rui Costa, a dizer aos meus amigos, respeitem-me, que eu é que sou o treinador do Benfica, se não quiserem mandem-me embora, mas enquanto eu for o treinador do Benfica, quem manda aqui em tudo sou eu, e não me estão a fazer favor nenhum
em pôr-me como treinador do Benfica. Se ele acha que lhe fizeram um favor e que não merece ser treinador do Benfica, não pode ser treinador do Benfica. Muito bem, José Barão das Neves. Bem, eu também não concordo com nenhuma parte para se dizer mal dos jogadores do Benfica. Eu há pouco ia falar nas coisas que não corriam menos bem, e uma das coisas que tinha aqui notado era o Otamendi, e o resto para não falaríamos mais. Eu não vou crucificar o Otamendi, como é evidente, até porque acho que o Otamendi tem um sentido profissional muito grande, mas aqui, enquanto comentador, tenho que ver que o Otamendi este ano tem sido infeliz numa série de jogos. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, já é a quarta ou quinta vez que este ano o Otamendi não está a corresponder àquilo que nós esperávamos ser. E contrariamente àquilo que foi aqui expresso pelo José Carlos Soares, eu não percebo porque é que eventualmente não se experimenta. Não se experimentou já em alguns jogos, se calhar não houve ainda tempo para isso, mas um tempo aí virá. O António Silva vai jogar ao lado do outro senhor que neste momento é o patrão da defesa. Que realmente acho que o Otamendi não está no seu melhor. Não está ainda no seu melhor. Sobre o episódio com o Bruno Servia, o Bruno já disse tanta coisa que a única coisa que eu vou acrescentar é que é triste. É muito triste que aconteça uma situação destas no Benfica, quando esse senhor sabe perfeitamente que toda a gente está a gravar, toda a gente... Quer dizer, ele é aquele profissional e ele é que comete o maior erro. Portanto, é muito triste. É muito triste isto acontecer no Benfica. É uma falta de profissionalismo que a mim me choca imenso. Muito bem, eu quanto a mim, em relação a esse acidente, entre aspas, do Ricardo Lemos, isto só prova que ou não houve briefing, que terá sempre que haver um briefing, para isso é que há o delegado, digamos, da comunicação junto da equipa, porque o Ricardo Lemos não é o diretor de comunicação é o Pedro Pinto. O Ricardo Lemos é o responsável pela comunicação da equipa profissional de futebol e, muito provavelmente, não terá havido ali um briefing entre o Ricardo e o Bruno Lage. Eu até fico para mim que o som, a voz do Ricardo não entra pelo microfone de uma câmara, mas entra efetivamente pelo próprio microfone que estava na mesa da conferência de imprensa, porque todas as rádios e toda a gente que estava a gravar, e pronto, para quem não sabe, as próprias televisões e as rádios esticam um cabo igual a este que nós temos aqui nos microfones, esticam um cabo ou para a câmara de televisão, ou para os gravadores, ou para o OB, se estiver em direto a rádio, que vai a uma mesa que recebe o som que vem digamos, uma mesa de mistura que recebe o som que vem da mesa onde está a conferência de imprensa. A ideia que eu tenho é que ele está a sussurrar ao Bruno, aquilo são microfones de alta impedância de conferências, e apanhou o som dele a sussurrar. Ainda assim, portanto, continuo a dizer, e concordo, é tão, digamos, tão amador, como não só pensar que as câmaras não têm micros, mas tão amador deveria saber que aqueles microfones apanham tudo ali à volta, qualquer ruidinho, e não me parece que tenha sido muito abonatório para ele. E ele pode dar instruções ao treinador do Benfica, que acaba de dizer numa conferência de imprensa. Uma coisa é ter um briefing antes, outra coisa é dizer o que ele tem que dizer. É patético. Imagina que aquilo era com o Mourinho ou com o Sérgio Conceição. O que é que ele respondia lá? Se fosse com o Mourinho, se fosse com o Mourinho, com o Sérgio Conceição ou com o Jorge Jesus, porque atenção, não se esqueçam que o Ricardo Lemos era o responsável pela comunicação quando o Jorge Jesus vai para o Benfica e depois sai, e quem entra para o lugar dele é o Nuno Farinha. Portanto, algum motivo ali. Se fosse com qualquer um desses três, na hora
eles tinham-se virado para ele, vê lá, mas és de calas, quem és tu para estás aí a dar bitites? Evidente, Na hora, evidente, na hora, evidente, na evidente, hora, claro. pronto. Era na hora, como Era na evidente. hora, portanto tem que se pôr no seu lugar. Agora, obviamente que o treinador também há indicações, por certo, o discurso que deve ser feito. E essas indicações são Claro, dadas mas é antes de... É o Claro. briefing, é o briefing. Não é Pronto. indicações, é sugestões. Não, há indicações, porque deve haver, obviamente, que haverá Sugestões, porque há estratégias. treinadores. Eu Epá, são presumo, sugestões, mas eu são presumo que sugestões. uma equipa como o Benfica, organizada como eu acho que tem que ser uma grande equipa a nível mundial, obviamente que haverá uma estratégia de comunicação em todos os jogos. Epá, Está bem, mas são sugestões, percebes? porque alguém acredita que Sim. que o Pep Guardiola ou o Mourinho, seguem o que lhes dizem. Nada. Mas pronto, Esquece lá isso. avançando em relação ao Otamendi, eu acho que o Otamendi está a pagar o facto de não ter feito a pré-temporada como deve ser. O Otamendi praticamente não teve férias, porque não quis, porque ele quis ir aos Jogos Olímpicos. E estará a pagar ainda essa fatura. Também concordo com o Bruno, e uma vez mais digo concordo com o Bruno, porque foi o Bruno que defendeu que não concorda que ele saia em janeiro. Eu também não concordo. Ele continua a ser o garante da experiência, e as insuficiências do António Silva só foram disfarçadas porque estava ali a jogar ao lado do Otamendi. Não me parece que o António Silva seja a opção para o Otamendi. Não me parece que o Benfica fique mais forte. Uma coisa é jogar para a Taça de Portugal ou para a Taça da Liga, desculpem a expressão, com o mija na escada, porque mesmo o mija na escada já não mija tanto na escada como mijavam há 20 anos. Hoje em dia até os clubes da terceira divisão e do distrital já têm fundamentos de jogo que não havia há 20 anos ou 30, se calhar até equipas da segunda divisão. Não me parece que a dupla Tomás Araújo e António Silva seja a melhor dupla para uma equipa que quer ser campeã nacional. Acho sim que já devia ter sido dada uma oportunidade ao miúdo albanês, ao Barzrami, que inclusive vale o que vale, mas mesmo a jogar só nos Júniors e na equipa B, já é convocado para a seleção principal da Albânia. Vale o que vale, o futebol albanês vale o que vale, mas não deixa de ser uma seleção nacional. E entendo que, efetivamente, e talvez por isso mesmo, a informação que eu tenho, que o Benfica, na reabertura de mercado, anda à procura de um guarda-redes, de um defesa direito e de um defesa central. Não me parece, e concordo com o Bruno também, que o Otamendi ainda continua a ser peça indispensável, mas peça muito importante na defesa. Sobre o golo sofrido e a prova de que as culpas são repartidas entre o Otamendi e o Turbine, porque em condições normais, um lance daqueles, de uma bola cruzada, rasteira, sem aparecer ninguém no primeiro poste, entre a linha de golo e a linha limite da pequena área, aquelas bolas são todas do guarda-redes. O Turbine não foi, o Otamendi ficou na dúvida se ia ou não ia, falhou, é erro do Otamendi também, e o jogador do Porto aparece nas costas e empurra para dentro da baliza. Dizia eu que a assunção de que efetivamente a culpa não é só do Otamendi, mas que o Turbine também tem culpa. Aqui há uma imagem fantástica no final do jogo do Carreras a rir-se, a apontar, a fazer o sinal, têm que pagar ao Turbine e ao Otamendi que vinham juntos, e depois nas redes sociais o Turbine pôs um post a dizer: pronto, equipa, eu e o Otamendi, desculpa e o lance não sei o quê, eu e o Otamendi vamos vos pagar um jantar. Portanto, a solidariedade entre os dois é bonita. Pronto, não é por aí. Não vou falar mais sobre o Turbine, portanto, um relógio estragado e partido também está certo 2 vezes por dia. E pronto, as coisas negativas acho que ficam por aí, porque já falámos das tochas. Acho que podemos avançar, digo eu, para as notas de rodapé, concordam? Vamos a isso. Avancemos, pois, sem medos.
Ora, e nas notas de rodapé desta semana, meu caro Bruno Costa Carvalho, começamos por ti. Ora bem, as minhas notas de rodapé são um bocadinho atípicas esta semana porque não são sobre o Benfica. A primeira sobre o Benfica que não era uma nota Mas de todas rodapé. elas de grande categoria e Não, ponderadas. isso já. Muita gente vê este programa até ao fim por causa das minhas notas de rodapé e não por causa dos dados históricos do passado e passadistas do José das Neves. Mas gostaria de dizer aqui, vou fazer uma nota de rodapé que não estava previsto, que é um forte abraço para o Otamendi, que gosto muito de o ver jogar no Benfica e, portanto, sou muito pouco desse coro. Portanto, um grande abraço para o Otamendi. Tem tido alguns maus momentos, mas já teve muitos momentos muito bons e acho que a sua voz de experiência e comando são fundamentais E é para grande profissional. a manobra toda do Benfica. Portanto, volto a dizer que o Pepe, se estivesse no Porto, o Porto não tinha perdido por 4, quase certeza absoluta. Portanto, eu acho que o Otamendi tem um papel no Benfica e eu gosto muito dele e às vezes as pessoas passam por fases menos boas, às vezes até porque, sabe-se lá porquê, por conjugação dos deuses. Mas o Otamendi tem um lugar especial no Benfica e é muito importante e por isso tem conta Zé com Barão ele. das Neves, temos que pôr os olhos neste homem e nestas notas de rodapé. Temos que aprender muito para chegar a este nível. Em segundo, uma nota de rodapé não sobre o meu clube, mas sobre uma pessoa que por acaso é benfiquista e que fez um papel extraordinário no Sporting, que é o Ruben Amorim. Gostava de dizer que ao Ruben Amorim que conta aqui com um apoiante fervoroso para a sua passagem pelo United. A partir de agora, eu sou adepto do United e um dia gostava de ver o Amorim no Benfica, que é um clube diferente do Sporting, muito maior, com muito mais grandiosidade, com muito mais títulos, com muito mais mentalidade ganhadora e, portanto, podia fazer maravilhas no Benfica e guiar-nos, se calhar, a um título europeu que nós já merecemos há muitos anos. Isto é assim, se uma pessoa viver muitos anos, acaba por acontecer coisas extraordinárias na vida. Como, por exemplo, se vivemos um número suficiente de anos, podemos ver uma pandemia e estarmos cá todos em casa. Se ficarmos um número suficiente de anos, podemos ver outra coisa extraordinária, que é ver o Sporting dominar o futebol português e, portanto, que é quase outra normalidade. E, portanto, coisa muito extraordinária. Já agora, se também quero ver mais outra coisa extraordinária que não vi na minha vida, o Benfica ser campeão europeu e, se fosse com o Ruben Amorim, podia ser uma coisa muito bonita. Acho que ele tem uma postura maravilhosa. Vais-me desculpar, mas isso até podia ser com o Patapuf, que é ancião. Eu quero lá saber quem era outro. É isto que eu estou a dizer. Mas até pode ser o Bruno Lage, que eu também não importo nada. Portanto, que eu por acaso tenho simpatia por Bruno Lage e, portanto, se fosse o Bruno Lage também ficava muito contente. E depois o Ruben Amorim dá-nos o bicampeonato europeu. Ora bem, desejo-lhe a maior das felicidades por ali. Acho que ele, na sua passagem, foi alguém que, na sua comunicação, mesmo com os adversários, nunca foi ninguém, digamos, intragável. Foi sempre uma pessoa educada, com um grande perfil, com uma escola a sério do Benfica. E depois foi um excelente treinador e desejo-lhe as maiores felicidades. Acho que já o João Pereira, espero que aconteça aquilo que eu prevejo que vai acontecer e, portanto, já agora gostaria de dar esta palavra a um adversário nosso, que no fundo é um de nós, e acho que hoje era aquilo que eu queria dizer. Claro que podia falar de modalidades e do sócio 1200 que comprou uma t-shirt e que assinou, que foi assinada por não sei quem, mas isso vou deixar essa parte para vocês. Ora, passemos então agora ao canal História. Isso. José Barão das Neves. Parece que ele estava sujado. Depois da excelente intervenção do professor José Irmão Serraia, eu um grande e forte abraço ao Di Maria. Di Maria é um jogador extraordinário. Eu adoro ver jogar o Di Maria. E aquele gesto que o Di Maria faz quando marca os golos de abraçar é extraordinário. Portanto, um caso ao capitão, por dizer que o plantel é constituído por 20 e tal jogadores e há alturas em que os jogadores não têm faro. Agora, não deixo nunca de considerar que o Otamendi é um jogador extraordinário.
e teve um percurso até agora no Benfica imaculado. Mas se não está em forma, não está. Não comento sequer a questão do Turbino também ser culpado no gol, não é assim que o vejo. Portanto, não, já disse que não comento, porque o Turbino para mim foi dos melhores jogadores. E o Bruno, e aqui estou de acordo com o Bruno, não é só o Zé Carlos, estou de acordo com o Bruno, eu também estou. O Turbino nos últimos 2 jogos esteve muito bem. Muito bem. Depois do abraço ao Di Maria, eu gostava de. Eu esqueci-me de filmar, mas gostava que vocês vissem como é que a vitória do Benfica foi comemorada aqui na ilha. É extraordinário. Aliás, as pessoas aqui dizem que quando o Benfica é campeão, há festa aqui durante uma semana. É extraordinário como é que esta gente vive o Benfica de uma forma extraordinária. Estou, Zé. Sim, nós não te estamos a ver bem, porque Não estamos a ver bem. a imagem frisou, mas estamos-te a ouvir. Estamos-te a ouvir. Ok, tudo bem, não tem. Agora já voltou também, a imagem. Finalmente, Já voltou. Só para dizer que a minha última nota de rodapé, só para dizer que estranho a paragem que houve na questão dos estatutos. Portanto, ainda não terminou a revisão dos estatutos, mas houve aqui uma paragem, não está marcada, segundo eu sei, uma nova Assembleia, e corre-se o perigo de chegar ao final do ano e a revisão dos estatutos não está terminada. Mas eu não estive na última Assembleia, não podia estar, portanto não sei se foi marcada alguma data alternativa, portanto deixo aqui essa ressalva. Mas gostava de ver este assunto resolvido o mais rapidamente possível. Muito bem. Muito bem. Agora vem a parte mais longa do programa, que é a nota foram de as notas de rodapés do sócio 3.811 com as cotas em dia. As minhas notas de rodapé, vocês hoje vão ficar verdadeiramente num estado quase orgásmico. Romário, quando foi eleito senador no Brasil, teve uma expressão sobre Pelé, que foi o Pelé calado era um poeta. Naturalmente que não há como comparar Pelé, acho que Pelé só pode ser comparável a Maradona, mas pronto, com a pessoa que eu vou falar a seguir. A minha nota de rodapé é só isto. António Simões Calado era um poeta. Era a minha nota de rodapé, como veem, foi curta. Olha, muito obrigado por ser curta, porque na verdade eu estava aqui preparado para 15 minutos de algum soninho e olha, pronto, obrigado, vou poder trabalhar mais cedo, ótimo, obrigado, José Carlos Soares, agradeço do fundo do coração. Ora, para a semana ainda estás em Cabo Verde, certo, José Brandas Neves? Estarei em Cabo Verde até ao final deste mês. Muito bem, para grande... Agora vamos aqui em eleições autárquicas. Muito bem. Então vá, meus queridos amigos, se Deus quiser, para a semana cá estaremos. Carrega Benfica. Carrega.